Outro político do DF a enfrentar a justiça hoje foi o ex-senador Luiz Estevão. O Supremo Tribunal Federal negou um recurso da defesa dele que tentava reduzir a pena. O julgamento ocorreu na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A defesa recorreu ao STF depois que o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de 31 anos por crime de estelionato, corrupção ativa, uso de documento falso, peculato, entre outros. Os advogados de Luiz Estevão tentaram reduzir a pena do empresário e ex-senador da República. O empresário e ex-senador foi cassado há 15 anos. Ele responde processo por envolvimento no desvio de 2 bilhões de reais das obras do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Chegou a ser condenado a 31 anos de cadeia. Depois de impetrar mais de 21 recursos, Luiz Estevão ganhou tempo. 2 crimes prescreveram: formação de quadrilha e uso de documento falso. E ele acabou conseguindo ter a pena reduzida para 26 anos. Chegou a ficar preso em Tremembé, em São Paulo, e depois na Papuda, em Brasília. Atualmente, Luiz Estevão está em prisão domiciliar. Não pode sair de casa entre 9 da noite e 5 da manhã, mas leva uma vida normal durante o dia. Depois de 2 horas de sessão, o relator Marco Aurélio de Mello leu seu voto e decidiu pela redução da pena. Considerou que o empresário foi condenado pelos mesmos fatos em crimes distintos. Não se pode dar à mesma conduta etiquetas penais diferentes. Torno definitiva a sanção em 11 anos e 6 meses de reclusão, mais 300 dias multa, no valor unitário de R$ 2.500, multa fixada na origem. O julgamento desta quarta ficou sem 2 votos. Os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso se declararam impedidos de julgar, embora estivessem presentes à sessão. Coube aos demais, apenas 3 ministros. O segundo voto foi de Luiz Edson Fachin. Ele foi contrário e votou pela manutenção da sentença. A ministra Rosa Weber votou junto com o ministro Fachin, negou o pedido de Luiz Estevão e manteve a pena de 26 anos de prisão. Pois é, está mantida a pena de 26 anos de prisão. E com essa decisão do Supremo, o que acontece agora? O ex-senador volta imediatamente para a cadeia ou vai continuar em casa? O repórter Yuri Ascar está com o jurista Yuri Mello. Yuri, boa noite. Explica essa história para a gente. Boa noite, Braga. Boa noite a todos. A condenação, em última instância, foi em 2006, mas até hoje o ex-senador Luiz Estevão não foi para a cadeia por esse motivo. É o que a gente vai conversar agora com o jurista Yuri Mello. Obrigado pela presença. Boa noite. Ele esteve na cadeia, mas era outro processo. Por que até hoje ele não foi, já condenado, ele ainda não foi para a prisão? Exatamente. Principalmente agora ele vai continuar solto, em prisão domiciliar, né? Exatamente porque ainda cabe um recurso nessa decisão agora recente lá do Supremo. Que recurso é esse? É um recurso chamado embargos declaratórios, para verificar se essa decisão tem alguma omissão, alguma obscuridade, contradição ou alguma dúvida. Então, esse é permitido a ele ainda. E esse recurso só poderá ser interposto daqui 60 dias, quando houver a publicação desta decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, não existe já uma norma para evitar que os advogados dos clientes, eles coloquem recursos na justiça que já não tenha capacidade de alterar a decisão e que sejam recursos meramente para aguardar, para conseguir postergar uma decisão final? Existem 2 situações. Quando você protela demais na justiça, aquilo ali para se eximir do cumprimento de uma decisão judicial, você pode sofrer um apenamento de multa. E existe também um entendimento dentro do Supremo que quando você tem muitos recursos protelatórios como esse, são aproximadamente 21, 11 habeas corpus no caso do senhor Luiz Estevão, o que ocorre? Pode ser pedido a prisão provisória também daquela pessoa. Mas nesse caso, ainda não foi julgado esse pedido de prisão provisória. Quer dizer, já existe um outro processo que pede essa prisão enquanto todos os recursos não são julgados, mas esse processo também não foi julgado ainda. Esse também não foi julgado, está aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E a justiça é assim para todos os casos ou só para quem tem um advogado que consiga investir em muitos recursos? A justiça é para todos, né? Essa questão do advogado ser mais especializado ou não é uma questão meramente de atuação, mas a justiça
pelo menos em tese, é para ser igual para todos. Obrigado pela entrevista.